Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de Matemática EJA segunda fase. Aqui quem vos fala é o professor Emerson Marão e vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 12 traz como objeto de conhecimento lucro e prejuízo. O detalhamento, situações e problemas envolvendo descontos, aumentos e lucros sobre operações financeiras. Beleza? Então vamos lá. Muito bem, todo mundo preparado? Vamos dar início à nossa aula. Pois bem, matemática financeira no dia a dia, lucro e prejuízo. A matemática financeira foi muito importante para o processo do desenvolvimento da economia. Atualmente, ela é utilizada tanto por empresas como por pessoas, nas mais diversas situações. Quem deseja comprar um imóvel precisa escolher uma forma de pagamento, à vista ou parcelado. Por meio da matemática financeira, será possível escolher a opção mais viável e que gere menos custo, calculando, por exemplo, os juros incididos nas prestações do financiamento ou o desconto na quitação no ato da compra. Dessa forma, a matemática financeira tem uma importância fundamental para a vida das pessoas. Então, descontos e aumentos sucessivos. É comum observarmos situações em que o valor de uma mercadoria se altera mediante aumentos ou descontos sucessivos. Então vamos entender aqui como é que isso funciona. Então temos aqui uma situação, Aumentos sucessivos, questão produzida aqui pelo Centro de Mídias do ano passado. Com a onda de calor, o preço do ar-condicionado sobe 3 vezes mais que a inflação, enquanto o valor dos eletrodomésticos em geral teve queda de 6,8% em outubro, na variação anual. O ar-condicionado, por sua vez, subiu 12,3%. Além dos preços do ar-condicionado estarem mais elevados há alguns meses, o que coincide com as últimas ondas de calor que atingiram o país neste ano, os produtos também estão numa escala crescente. Em agosto, a alta foi de 3,1% e, em setembro, de 9,3%. O aumento de 12,3% de outubro ainda não pegou essa elevação de temperatura em novembro. Isso daí vem do site aqui, Educa Mais Brasil, .com.br do Enem, Matemática Financeira. Aí temos o gráfico, nas colunas em azul, mostra aí a variação percentual dos preços, dos eletrodomésticos de modo total. Em verde, a coluna verde do ar-condicionado. Em roxo, ventilador e circulador. E em bege ali, o climatizador de ar. Então nós temos em agosto de 2023, nos eletrodomésticos de modo geral tiveram uma queda de menos 7,4%. O ar-condicionado subiu 3,1%. Ventilador e circulador aumentou 0,7%. E o climatizador 0,4%. Isso em agosto de 2023. E essa variação aí continuou nos meses seguintes. Em setembro de 2023, os eletrodomésticos tiveram uma queda de 6,9%. Por outro lado, o ar-condicionado, aumentou 9,3%. Então observe aí, a variação percentual do aumento do ar-condicionado em agosto para setembro, Saiu de 3,1% para 9,3%. Isso em um mês. Por outro lado, o ventilador e circulador aumentou 3,9% e o climatizador aumentou 2%. Já em outubro de 2023, os eletrodomésticos, caíram mais ainda, Saiu de 7,4%, uma baixa de 6,9% e abaixou mais ainda, aumentou um pouquinho, 6,8%. Muito bem. Por outro lado, o que aconteceu com o ar-condicionado? Ele saiu em agosto de 9,3% para 12,3%. Observe só o aumento,
do valor, né, do preço do ar-condicionado, né, justamente nos meses mais quentes, principalmente aqui na nossa região. E o ventilador e o circulador teve uma queda, né, de setembro para outubro, saiu de 3,9% para 2,2%. E o climatizador aumentou também, né, saiu de 2% para 3,5%. Muito bem, então nós temos essas análises aqui. O que nós vamos perguntar aqui, né? Com base nas informações da reportagem, um aparelho de ar-condicionado que custava R$ 3.900 em julho passou a custar quanto em outubro? Então, olha só, para isso nós temos que observar aqui a variação, os valores das taxas nesses 3 meses aqui, né? 3,1, 9,3 e 12,3. Muito bem. Para esse tipo de questão, usaremos a seguinte expressão. PN, né? É igual a P0, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, e reticências até que multiplica 1 mais I índice N por cento. Ou seja, esse N aqui representa a quantidade de taxas que o produto, no caso aqui, nossa questão, o ar-condicionado, sofreu ao longo do tempo. Então nós temos aqui, né, PN, o preço final, que é esse cara aqui que a gente vai calcular. O preço inicial, que foi dado na questão, que é de R$ 3.900. E esse I aqui vai ser a nossa taxa de aumento ao longo desse tempo, que foi vista no nosso gráfico. Então vamos para a resolução. Em nosso exemplo, temos o quê? Que calcular o quê? O preço final, que é P índice N. E temos o nosso preço inicial, que é de R$ 3.900. E temos as taxas aí, né? Agosto, setembro, outubro. Essas nossas taxas aqui, 3,1, 9,3 e 12,3. Muito bem. Vamos substituir esses dados naquela expressão de aumentos sucessivos. Como é que vai ficar aqui? Nós vamos ter P índice N, né, que é o nosso preço final, que é o que nós estamos tentando descobrir, calcular aqui, né? Foi pedido, que é o comando da questão. O nosso preço inicial. E nós vamos ter as nossas taxas. Observem que as taxas aqui, elas estão ainda em porcentagem, né? Esse 1 faz parte da expressão, ele sempre vai aparecer, né? Toda vez que tivermos uma taxa, esse 1 vai aparecer. Então, nós vamos ter 1 mais 3,1%, 1 que multiplica 1 mais 9,3%, que multiplica 1 mais 12,3%. Se nós tivéssemos ainda mais uma taxa, vamos supor aqui 5,2%, consequentemente, nós teríamos aqui que multiplica 1, né, mais a taxa. Qual é a taxa que foi colocada aqui? 5,2%. E assim vai. Muito bem. Agora, a gente observa que não podemos efetuar a soma entre um número natural e um valor em porcentagem. Então, vamos pegar e converter essas taxas que estão percentuais em números decimais. Como é que nós fazemos isso? Muito simples. Só vamos pegar o número que está escrito em forma de porcentagem e escrever, né, dividindo essa taxa por 100. Como é que vai ficar? Olha só, se nós temos 3,1%, dividindo isso por 100, né, já que é uma taxa percentual, é a mesma coisa que o quê? 3,1 dividido por 100. Né? Então, sempre nós vamos pegar, ao converter a porcentagem para decimal, sempre vamos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, ó, o 3,1% vai ficar igual a quanto? 0,031, né? A vírgula saiu daqui, ó, e veio para cá, correto? Então, por isso que deu esse resultado aqui, ó, 0,031. O mesmo vai acontecer com o quê? Com 9,3%.
Dividindo ele por 100, a vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda. E teremos 0,093. Está aqui ele. O mesmo também acontece com o percentual de 12,3%. Dividindo isso daqui por 100, a vírgula será deslocada, né? 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar como? 0,123. Está aqui ele. Agora que nós convertemos, né, as taxas percentuais em números decimais, podemos efetuar a adição aqui dessas parcelas. Como é que vai ficar? 1 mais 0,031 é igual a 1,031. 1 mais 0,93, né, vai ser igual a 1,93. E, por fim, 1 mais 0,123 vai ficar 1,123. Calculando esse produto, nós vamos ter esse valor aqui, ó. Claro que o valor já foi pré-calculado para nós otimizarmos o nosso tempo. E vamos ter 4.935,40, né? Vai dar um número decimal aí um tanto expressivo. Ou seja, nós vamos ter aí um preço final do aparelho do ar-condicionado no valor de quanto? R$ 4.935,41 aproximadamente. Correto? Muito bem. Então, nós vimos aqui, certo? Como nós trabalhamos a questão dos aumentos sucessivos com relação à questão de acréscimos, né, sucessivos. Então, sempre vamos utilizar aquela fórmula. O preço final será igual ao preço inicial, que multiplica 1 mais a taxa, primeira taxa, né, de aumento, que multiplica 1 mais a segunda taxa de aumento, que multiplica 1 mais a terceira taxa de aumento e assim sucessivamente. Então, a quantidade de fatores, né, que soma a unidade com a taxa vai depender da quantidade de acréscimos que aquele determinado produto ou aquele determinado evento sofreu ao longo de um determinado tempo. Muito bem. Agora que nós vimos, né, a forma como que é trabalhada a questão dos aumentos sucessivos, vamos ver agora como se trabalha a questão dos descontos sucessivos. Então, me acompanhem aí. Descontos sucessivos. Para descontos sucessivos, usamos a mesma linha de raciocínio. Porém, ao invés de somarmos, né, as taxas, vamos o quê? Subtrair. Então, a expressão fica, olha só, observem que não há muita diferença. O que nós temos que atentar aqui é que quando existe acréscimo, a fórmula é uma adição. Então, todos esses fatores aqui, né, serão somados dentro do parêntese. Se tratando de descontos sucessivos, os fatores, né, que estão ali multiplicando, né, que são termos, né, são binômios, são duas parcelas no fator, ao invés de somarmos, a operação agora será o quê? Uma subtração. Da mesma forma, se o evento, né, que estamos trabalhando possuir 2 descontos sucessivos, né, o número de fatores serão quantos? 1 e 2. Se o evento possuir 3 descontos sucessivos, nós teremos quantos fatores? 1, 2, 3. Se o evento possuir N fatores, né, de descontos sucessivos, nós teremos N fatores. Então, o número de fatores aqui que serão multiplicados vai depender da quantidade de descontos sucessivos que o evento vai sofrer. Perfeito? Muito bem. Vamos aqui para uma questão do Enem de 2013. Então, para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original.
Então vamos aqui, né, pegar os dados, né, as palavras-chave que compõem a questão. Como eu sempre digo, é importantíssimo que se faça uma leitura bem detalhada, né, para que a gente possa compreender as palavras-chave que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da questão. Então nós observamos aqui que já temos uma taxa de desconto, né, de 20%. Isso do preço original. Então nós já temos um valor aí percentual. Quando chegam ao caixa, né? Os clientes que possuem cartão fidelidade na loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Então, ó, então já temos aqui uma segunda taxa. Então, vamos aqui nos inteirar da situação. A pessoa vai lá comprar um produto. Aí, a loja, né, para atrair os clientes ali, ofereceu um desconto de 20% abaixo do preço original. Pois bem, aí vem a segunda situação. Quando chega no caixa, o cliente ele possui aquele cartão fidelidade da loja. Por conta disso, ele ganha, né, mais um quê? Desconto adicional de 10%. Então, nós temos aqui nossas duas taxas. Muito bem. Um cliente que deseja comprar um produto que custava R$50 antes da remarcação de preços, né, ele não possui o cartão de fidelidade da loja. Muito bem. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que ele iria obter, né, obteria, ao efetuar a compra em reais seria D. Aí temos letra A, né, R$36, B, 14, C, 10, D, 5, E, 4. Então, nós temos essa situação aí. Então, vamos aos dados da nossa questão para a resolução. Então, ó, nós temos Pn, né, igual a P0, que multiplica 1 menos 20%. Estão lembrados, né, que é o primeiro valor. Aí, que multiplica 1 menos 10%, que é o segundo valor. Muito bem. Então, observem aqui que vamos recair naquela situação. Nós não podemos efetuar nem a adição, muito menos a subtração, de números reais com números escritos em forma de porcentagem. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que converter esses valores aqui, né, em números decimais. Como se tratam, né, de números decimais, em forma de porcentagem, vou pegar o número que está em porcentagem e vou convertê-los em decimais, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 100. Então, eu vou ter o quê? O preço final aqui, né? Desconto. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com descontos sucessivos. Qual é o preço inicial aqui? O valor inicial? R$50. Aí eu vou ter o quê? 1 menos. Se eu pegar 20% aqui para converter em número decimal, é o mesmo que pegar 20 e dividir por 100. Então, nós vamos ter o quê? Simplifica aqui. 2 dividido por 10, 0,2. Está aqui ele. Em seguida, nós vamos converter os 10%, usando a mesma linha de raciocínio. 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. Simplifico aqui. 1 dividido por 10, 0,1. Ok. Está aqui ele. Aí, nós vamos calcular a diferença, né, desses fatores aqui que estão entre parênteses. Então, quem vai ser o nosso preço final? Vai ser igual a quanto? 50, né? Que multiplica 1 menos 0,2 é igual a quanto? 0,8. 1 menos 0,1 igual a 0,9. Aí nós vamos calcular isso daqui, né? 50 vezes 0,8 é o mesmo que 5 vezes 8, que vai dar 40. Olha só como é que é prático fazer isso daqui.
Se eu simplificar aqui, dividir por 10 e multiplicar o outro por 10, eu não altero o valor do produto. Então, é o mesmo que multiplicar 5 vezes 8, que dá 40. Esse 40 vai multiplicar quem? O 0,9. Penso da mesma forma. Se eu dividir um fator por 10 e multiplicar o outro por 10, eu vou ter quem? 4 vezes 9. E 4 vezes 9 é igual a quanto? 36. É uma técnica, né, que pode ser utilizada para facilitar cálculo envolvendo números decimais. Então, nós temos esse nosso valor aqui, né? De 36, que é o preço final. Então, como é que nós vamos responder agora, né? Para que nós tenhamos aí o nosso valor do desconto, nós vamos ter que pegar o nosso preço inicial, logo no início do problema, que é de quanto? O preço inicial é de R$ 50. E subtrair do nosso preço final. Qual é o nosso preço final? Pós calcularmos, né, com as devidas taxas que foram acrescentadas aqui, a primeira de 20% e a segunda de 10%, nós tivemos aqui 50, né, que multiplica 0,8 vezes 0,9, e obtivemos aqui 36. Então, o nosso preço final é 36. Então, quem vai ser o nosso desconto? O nosso desconto vai ser de 50, né, reais, menos 36, que vai ser igual a quanto? 14. Nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui, nós vamos recorrer aqui à nossa alternativa, né? Resposta, R$14, que é a nossa letra, se não me falha a memória, a letra B. Só retornar aqui para vermos rapidamente. Corretamente, ó, letra B. Muito bem. Vamos para o nosso próximo exemplo aqui. Nosso próximo exemplo, né, vamos, né, acompanhar esse texto aqui. Nós temos aí um trecho de uma reportagem que diz que dessa forma, a cada ano, né, de vida, um carro perde 20% do seu valor até chegar a zero. Esse daí a gente chama de depreciação de bens, né? A cada ano que passa, tem determinados bens que são valorizados e outros que são depreciados, que vão perdendo o valor. Então, a reportagem está dizendo aqui, né, que um carro perde, né, 20% do seu valor até chegar a zero, e isso a cada ano. Então, nós temos isso daqui, 20%. Isso significa que também perde, né, ao redor de 1,66667% ao mês. Portanto, basta contar a idade do automóvel e calcular sua depreciação usando esses valores, né? 20% para anos e 1,6667 para meses. Então, observe que nós temos aqui duas taxas diferentes, né? Uma utilizada quando se trabalha o tempo em ano e outra taxa quando se trabalha o tempo em mês. Então, é muito importante nós trabalharmos, né, a atenção para essas taxas em relação ao tempo. Por quê? Porque é daí que a gente vai trabalhar em cima do comando. O que o comando nos diz aí? O comando nos diz o seguinte: com base nas informações do texto, um carro comprado em janeiro de 2019, no valor de R$ 70.500, custará quanto em janeiro de 2025? Então, a gente pode observar o seguinte aqui, que neste caso, o comando da questão pede para que a gente trabalhe a depreciação do carro dentro do intervalo dado de tempo em ano. Então, nós vamos, nesse caso aqui, para calcular esse valor, vamos utilizar a taxa de 20% ao ano, beleza? Se a depreciação fosse calculada com o tempo em meses, nós iríamos usar aquela de 1,66%, ok? Continuando. Resolução. Então, ó, nós vamos ter quantos anos aí dado o intervalo do comando? Nós vamos ter o quê? De 2019 para 2025, né? 6 anos. Então, nós temos aqui, ó, a taxa, ela não muda ao longo do tempo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque foram 6 anos, de 2019 a 2015. Então, a cada ano, o carro foi depreciado quanto? 20%. Pessoal, nesse caso aqui, né, para facilitar o cálculo, nós poderíamos usar aqui aquela propriedade da potência de mesma base. Por quê? Ó,
Isso tudo aqui, ó, possui o mesmo valor, certo? Então, podemos dizer que é um produto de potência de mesma base. Então, nós podemos dizer o quê? Dentro da propriedade da potenciação, produto de potência de mesma base. Repete-se a base, somos expoentes. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Nós temos o valor inicial do automóvel, que é de quanto? 70.500. Olha só, quantos fatores nós temos aqui? Que são os anos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos ter o quê? 1 menos 20 elevado a 6. Certo? Aqui é o seguinte. Fazendo a conversão aqui, nós vamos ter, né? Observem só. A taxa de porcentagem já foi convertida aqui em número decimal. Né? 20% é a mesma coisa que 0,2. O resto foi repetido, que é o preço inicial, que é de 70.500, e a potência, que é 1 menos 20%, que agora é 1,2, agora elevado a 6. Muito bem. Vamos agora fazer o quê? Vamos calcular aqui, ó, a diferença entre esses dois elementos aqui. 1 menos 0,2 elevado a 6. Então, nós vamos ter o preço final igual a 70.500, que multiplica 0,8 elevado a 6. Pessoal, mas professor, é o seguinte, fica inviável efetuar esse cálculo, ainda mais em uma variação, né, na qual você não pode utilizar de ferramentas de cálculo, por conta do tempo, do trabalho, mas digo para vocês, quando surgem situações como essa, normalmente a banca que criou, que gerou, que produziu a questão, ela vai te dar essa informação. Ela vai te dar no final da questão o seguinte, use, né? Bem assim, use 0,8 elevado a 6, né? Igual, aí ele vai dar esse valor aqui para ti, ó. 0,262144. Então, não se preocupem com isso daí, porque faz parte do contexto da questão. Porém, né, se tratando de atividades, né, do nosso dia a dia, aqui na aula, né, convém você pegar e desenvolver as habilidades lá com a calculadora científica, né, apertando lá a tecla, né, 0,8 x elevado a y, em seguida o 6, que você também vai chegar a esse resultado. Beleza? Por fim, multiplicamos 70.500 pelo valor da nossa potência ali, 0,8 elevado a 6. Efetuando o produto entre esses dois fatores aqui, vamos encontrar esse valor aqui, né? 18.481 elevado, 18.481,152. Então, nós vamos ter aqui como resposta, o valor estimado do carro será de, ao longo, né, desses 6 anos, de 18.481,15. Lembrando que este valor aí, pessoal, é um valor estimado geralmente pelas concessionárias, tá? Por isso que muita gente reclama assim, poxa, eu fui avaliar o meu carro numa concessionária e ele foi muito desvalorizado, né? Os caras quiseram dar um dinheiro muito abaixo do que ele vale na tabela VIP e tudo mais. Por quê? As concessionárias, elas utilizam essa forma para avaliar o veículo. Então, vimos hoje aí como é que se trabalha a questão dos aumentos sucessivos e dos descontos sucessivos. Espero que todos vocês tenham gostado e até a nossa aula seguinte.